Olá, meus amores, como é que vocês estão, hein? Pedindo licença para entrar na sua casa, no seu celular, na sua televisão. Tá começando o nosso Link Podcast, o programa das 2 horas da tarde. Aliás, semana agitada na Fazenda 17, tivemos algumas eliminações e a eliminada já está por aqui conosco. Afinal de contas, hoje a fogueira da Fazenda será com nada mais, nada menos do que Maria. Ótima tarde para você, Maria. Boa tarde aí para quem está assistindo. Essa câmera, gente, me perdoe. A câmera que você quiser. Aqui nós temos então tá bom. Um cardápio tá de certo. Opções de câmeras. Para onde Mas eu vou olhar para olhar... vocês, para conversar. Pois é. Uma grande resenha e você aqui, né? sabe que tem uma coisa interessante, né? Para onde você olhar, o Matheus também estará aqui olhando. Pode Matheus ter está certeza. aqui, né, gente? Então não tem jeito, aqui. né? Matheus está aqui. Muito bem, gente, para você que está chegando agora na nossa transmissão, eu queria te pedir o seu like, se você puder. A gente tem uma meta de mais de 5.000 likes, ajuda a gente, porque estamos começando a fazer essa nave, pegar no tranco para valer, e eu quero muito o teu apoio, se você puder. Deixa o seu like, verifica se você está inscrito no nosso canal. Estamos com 956.350 inscritos. Bora passar dos 500, no mínimo, nessa nossa transmissão de agora. Para sabatinar a Maria, estão comigo Luigi Civalli. As expectativas desta tarde, meu querido amigo. Muito boa tarde, Paulo, Gabi, Bruno, Cairo e Maria mais uma vez. Minha expectativa é muito grande para ver o que a Maria pensa sobre essa saída dela. Será que ela já entendeu a pergunta na verdade, a afirmação de Dudu Camargo entre ser Giló ou Chuchu? Será que ela já entendeu ou não? Isso a gente vai questionar aqui. Você veio de verde em homenagem ao Giló ou ao Chuchu, Gabizinha? Não, eu vim de verde porque se verde eu tô assim, imagina madura, Paulo Matias. Então eu tô pronta aqui pra fazer umas perguntinhas. Deixa eu mandar um mega beijo pra nossa queridíssima Mônica Fonseca, que está dodói. Só quem tem criança em casa sabe o que é virose de escola, uma coisa chata que acontece, mas a Mônica é guerreira e vai superar com certeza, mas essa já ela tá com a gente. Beijo pra você, Moniquinha, melhoras aí. Cairão, aliás, bombou a live de manhã. Eu tava assistindo o Jogo das Plaquinhas, bem legal, hein? Pois é, a Maria esteve aqui conosco, volta agora pra Fogueira da Fazenda, que a gente aperta um pouquinho mais pra, claro, ela poder ter a chance de falar sobre o jogo dela, se explicar também dos nossos questionamentos, né, Bruno? Com certeza. Aliás, boa tarde pra todo mundo. Tudo bem, Bruno? Tudo bom, Paulinho? Dormiu bem de ontem pra hoje? Um pouco de torcicolo ainda. Ainda. O físio não resolveu. Calma, ainda. Bruno. Mas vai resolver. Agora sim, tô muito animado, né, pra fazer algumas perguntas pra Maria, que pra mim era uma participante que no começo deixou um pouco a desejar e foi eliminada no momento que ela tava no auge, né, da trajetória dela dentro da Fazenda. Então tem muitas perguntas, tem Matheus na história. Vamos tocar o barco. Se você que está nos acompanhando agora quiser também mandar uma mensagem para Maria, deixa o seu superchat, porque a gente vai ler todas as mensagens logo mais. Maria, vamos começar a conversa aqui. Eu quero começar falando de estratégia contigo. Faltando a fogueira, né, Paulinho? Aliás, é mesmo. Já pode soltar a fogueira aí, Lequezinho, por favor, para a gente começar a nossa conversa por aqui, porque o bicho vai pegar em instantes aqui no programa, mas eu queria falar com você de estratégia. Porque eu cobri durante alguns anos o noticiário político. E aí eu ficava muito de olho em movimentações políticas. E no noticiário político tem uma expressão que é utilizada para determinados políticos, que é aquele político ali joga parado. Ou seja, o que é o jogar parado? O jogar parado é você não fazer absolutamente nada, ficar lá e só ver o vento passar. E aí o vento, de alguma forma, tem determinadas velocidades e ele bate em você de alguns jeitos diferentes. Por que eu estou trazendo esse paralelo aqui? Você, quando entra na Fazenda, antes de entrar, você assina lá um contrato em que você tem lá algumas regras e você tem alguns direitos. E os direitos que você tem ali é de adotar a estratégia que você preferir. Ou seja, você pode arranjar confusão com várias pessoas, você pode ser firme, você pode ter opinião, você pode fazer o que você quiser. Inclusive, você pode também ser o que a gente aqui fora chama de planta, né? Que lá dentro também. Eu acho que ainda a gente precisa avançar um pouco na definição do que é planta de verdade, né? Mas eu queria entender de você, por que você optou pela escolha de jogar parada? Eu acho que não é jogar parada. Eu acho que o começo eu fiz o que todo participante faz. Eu quero fugir da roça. Não dá pra sair na primeira semana. Na segunda também. O jogo nunca foi parado lá. Eu acho que a gente teve embates desde o início. Mas eu não tinha embates pessoais desde o início, né?
Tive um negocinho com o Dudu na primeira semana, que foi negócio, acho que foi que ele falou da foto, do Belo, falou da Michelle, e aí eu falei com ele, olha, não brinca com quem tem relacionamento, essas coisas. Logo depois eu tive um embate com o Fernando, que foi um embate que eu acho que, pra mim, não foi uma coisa de planta, mesmo porque quando eu voto nele, e a liga toda tá votando, se eu não me engano, foi a roça do Matheus, que votaram todo mundo no Matheus, e eu falei, gente, eu não posso votar no Matheus. Tinha avisado o Creu nessa tarde que eu precisava votar no Fernando, se fosse possível. E todo mundo fala, você não vai aguentar depois o Fernando. Eu acho que foi uma movimentação ali no começo também. E depois eu não tive mais embates quando o Fernando saiu. E eu não fui atacada e eu também não fui a pessoa que foi procurar ataques, que é o comum na Fazenda, né? Todo mundo procura os seus embates, procura o seu protagonismo. Eu acho que o que a Adri falou no final cabe muito a mim. Você teve a oportunidade de buscar o seu lugar ao sol, só que um pouquinho tarde demais. Esse tarde demais foi quando eu comecei a ter embates. Se você não procura embate na Fazenda, você procura o quê? Olha, realmente é o que eu falo. Me arrependo? Um pouco. Mas assim, eu fiz o que pude pouquíssimo no começo. E quando eu realmente fui atacada, que foi agora no final, eu acho que foi mais ou menos um mês, de Carol Lecker na cabeça, de grupo, de ataques, eu consegui reagir. Eu acho que é isso, é reagir, é sentir aquela raiva, é sentir aquela coisa que vem de dentro de tipo assim, cara, essa pessoa tá sendo muito folgada comigo, eu não vou deixar barato. É sentar ali naquela roça que eu achei que foi muito bom o meu posicionamento, e eu gosto de me posicionar, e conseguir fazer, mas com motivos. Antes eu não tive no meio. Cairo Jardim. Maria, os seus embates, né, dentre os quais você conseguiu ter depois vamos dizer, da segunda temporada de Maria dentro da Fazenda, primeira temporada, muito planta, na visão de muitos. Segunda temporada, você, como disse o Bruno, estava no seu auge, estava aparecendo, tinha embate com a Tamires chegou a cuspir em você, teve embate com a Saori, e aí é o seguinte, a Saori, eu queria saber de você, porque você chegou a dizer, e pode até nos confirmar se falou mesmo, da Saori ser machista. Eu queria entender de você por que você acha que a Saori foi machista e se não seria uma hipocrisia da sua parte, pois você é a mesma que também falou do corpo da Saori lá dentro. Disse que ela era um robô, né? Usou uma expressão como se ela fosse um robozão. E se você também foi machista com a Saori? Eu acho assim que, como eu falei anteriormente, é uma fazenda de embates femininos. O negócio pega fogo lá, todo mundo tá falando de todo mundo. Em algum momento eu entrei na onda porque a gente não tem sangue de barata, a gente não é de ferro. Não é uma atitude que eu concordo, já me retratei, pedi desculpas. Eu acho que nunca fiz isso aqui fora, não era lá dentro que eu deveria ter feito. Só que, sinceramente, a gente fica possuída, né? Tipo assim, não tem como, a gente escuta muita coisa. Então, coisas de baixo calão. Tem uma hora que você simplesmente solta. E Como foi a segunda parte da pergunta? A pergunta era quais atitudes você acha que a Saori foi machista? Eu acho que a Saori, ela tinha uma tratativa no começo do jogo muito diferente das meninas com os meninos da casa, né? Eu até dividi a cama com ela, acabei saindo da cama, porque uma hora dormia o Will, outra hora dormia o Mesquitinho, outra hora dormia o próprio Matheus, outra hora... E, assim, eu acho que a tratativa dela com os meninos era uma coisa e a tratativa dela com as meninas era outra. E eu acho que ela, principalmente agora no final do jogo, vamos falar da segunda temporada, eu acho que a Saori se perdeu um pouco nos xingamentos, né? Eu acho que ela falava muito da Rai, ela falava muito do grupo da agressão, o grupo da agressividade. Era uma pessoa que falava baixo, mas ela entrou na mesma. Então, assim, eu falei uma coisa do corpo dela? Falei. Mas falaram muito mais do meu corpo, falaram muito mais entre si. Então eu acho assim, um erro não é menor que o outro. Mas a proporção é totalmente, como eu posso dizer, descabida dos xingamentos que a Saori faz do que o que eu fiz. O que é calcinha de pistache, hein? Desculpa a dúvida. Aí não fui eu que falei, foi Valério, hein, que apelidou a calcinha de pistache, não fui eu. Eu simplesmente vi... Foram 10 minutos de programa. Eu sei que o papo tá sério aqui, mas é que me veio essa dúvida na cabeça. A expressão veio, né, Paulo Matias? O que é calcinha de pistache? Porque realmente tá na roda, né? Paulo. Gabizinha, por favor. Se a diretora depois pesquisa pra mim calcinha de pistache, por favor. Isso aí foi Valério, hein?
Maria, muito se comentou aqui do lado de fora sobre a sua amizade com a Rai. A gente via ali que você tinha um grupo, Rai, Valério, Martina. Então vocês foram ficando desfalcados assim que foi saindo um por um. Sim. Você não percebia que a Rai, por muitas vezes, ela só estava te aguentando ali do lado dela ou não sentia isso? Porque muito se foi comentado aqui que ela não estava sendo sua amiga de verdade, estava só aguentando, como foi o dia que você pediu para se maquiar ao lado dela, e ela falou, ai não quero, não gosto, mas com o Valério ela tinha outra atitude. Eu percebi muito, assim, principalmente depois da saída do Matheus, porque eu tava mais com ele do que com eles, né, que teve uma mudança bem drástica de comportamento, ela e o Valério se aproximaram mais, e eu tanto rebati, né? Tanto com o Valério e tanto com ela. Até cheguei a falar pro Valério, eu não gosto de ficar em lugares que eu não sou bem-vinda. E ele batia na tecla, eu brigo com os meus amigos lá fora, a gente só briga com quem a gente ama. E aí eu falei também, nossa, mas eu não trato os meus amigos assim. Eu não quero ter amigos assim, pra ser tratada assim. Então, assim, o Valério, primeiramente, agora ele tá pegando bastante no pé da Rai também. Então, eu acho que não era só comigo, então no off ele também falava da Rai, às vezes ele saía de festa, falava algumas coisas da Rai. Quem pegou o Record Plus aí, acho que assistiu algumas falas de você é mulher do Belo, você não pode agir assim, olha, eu tô cansada de falar pra você não fazer barraco, olha, quem aguenta também. Ele mesmo tava falando da própria Rai pra mim. Então eu acho que o Valério é um caso à parte, ele falava de mim e da Rai. E a Rai, ela é difícil, eu cheguei a ter uma troca com ela sobre amizade. Faltando 3 semanas para acabar o programa, é muito difícil a gente estar num lugar como a Fazenda sozinha. Com certeza. E eu acho que para 3 semanas você bancar, olha, agora eu vou jogar sozinha, agora eu não quero almoçar com você porque você foi grossa comigo, agora eu não quero fazer isso, agora eu não quero fazer aquilo, já é um ambiente de guerra. Já é um ambiente. Você acha que talvez o público estava esperando realmente, talvez, essa Maria que não aguentasse as próprias amizades a tratando assim, essa Maria que desse essa reviravolta no jogo e fosse com mais embate pra cima, até mesmo com o seu próprio grupo? Porque a gente viu ali muitas recalculadas. Eu acho, porém, não deu tempo. A gente tem só o quê? A dica que a Dri dá. E dá uma segurança quando você volta de uma roça que você não tem lá dentro. Então, eu fui, como eu posso dizer, eu fui me sentindo vulnerável muito tempo do jogo, porque eu escutava muita coisa do tipo assim, a gente precisa proteger a Maria, no Resta 1, você tá salva, mas eu não era chamada pra falar de jogo. Então, eu fui me colocando num lugar que não era meu. Só que eu acho assim, que a vulnerabilidade do jogo, as coisas muito limitadas, você acaba acreditando no que falam pra você. Eu acho que por muito tempo, até respondendo a sua pergunta, eu acho que cabe mais essa colocação minha. Eu acho que por muito tempo no jogo, eu acabei acreditando no que falavam de mim e não em mim. E isso eu acho que me prejudicou demais, porque eu não sou aquela Maria. E eu acho que as pessoas que me conhecem aqui de antes, as pessoas que me conhecem de agora, vão perceber, nossa, essa Maria, ela fala mais, ela se posiciona mais, aquela Maria é meio que não bate, entendeu? O Maria, só fazendo uma observação aqui que eu acho que é importante. A gente está aqui com entrevistadores, mas um deles é extremamente falso. No caso, o Bruno Tala. Por que eu estou dizendo isso? E aí eu vou abrir, Bruno. Eu vou ter que abrir aqui. Traga a verdade. Porque antes de você entrar na sala, o Bruno estava aqui dizendo que não acredita no amor que você tem com o Matheus. Inclusive, o Matheus quiser entrar, a gente faz aqui um caso de família 3.0. A gente pode fazer. Não tem problema nenhum. Fight Music Show, Não, bora. o Mesquita tá esperando por Mas ele, eu não acho sou que eu. é importante a gente colocar as coisas às claras, Bruno. E eu passo a palavra pra Mas você. geralmente quando ele faz essas introduções, ele mente. Dessa vez ele não mentiu, né? E não é que você não está apaixonada pelo Matheus, só vou fazer essa correção. Né? Até puxando o gancho. Não, geralmente ele me provoca com mentiras. Dessa vez ele falou a verdade. Agora, assim, Tem sentindo um tom de Dudu aqui na fala? Tem uma coisinha comum aqui, viu? olha só. Tem uma coisinha, olha só, do gancho olha que só. a Gabi puxou. É porque assim, Maria, as pessoas te tratam como você permite, né, que as pessoas te tratem. A vida funciona dessa maneira, né? E você, né, no relacionamento com a Rai, a gente via que a Rai te maltratava e dava um incômodo. Pô, mas por que ela tá tratando? Maltrato também não. Ela cozinhava pra mim, eu comi uma comidinha boa demais. Eu digo Mas você no trato discorre mesmo. por que você não acredita? Não, então vamos lá. E vamos aí, lá. além da Rai,
né? O Matheus, você já deve ter visto todas as imagens, né? Quem sou eu para dizer, pô, esse relacionamento é uma farsa e tal. Mas eu acho que ficou muito claro pro público, e eu disse aqui pro Matheus também, quando ele sentou, que ele tinha muito mais, sei lá, entusiasmo no toque, na conversa, né, na piscina, com a Duda do que com você. E aí eu pergunto, né? Você é uma mulher linda, uma mulher incrível, fala um português muito bem. Você não acha que é muito pouco pra você? Você tapa buraco na vida dos outros? Eu acho que a gente tem que se importar com o que a gente sente, né? E eu senti que no colo da loira ele foi feliz, né? A gente que é mulher... Você viu os vídeos? Eu vi os vídeos. Você não achou ele mais entusiasmado com a Duda do que com você? Seja sincera. Eu acho que eles tiveram um tempo de relacionamento na casa maior, né? A gente teve 3 semanas, sendo uma semana dele na baia, uma semana minha na baia. Então nem um edredomzinho ali a gente conseguiu ter. Eu falava que eu dava uns beijos silenciosos. Mas assim, eu senti muita verdade nas falas dele comigo. Eu acho que 32 anos a gente já consegue entender um pouquinho de relacionamento. E eu dei a oportunidade da gente se conhecer. A gente, quando tá na fazenda, a gente não tá procurando, oh meu Deus, eu tô procurando o amor da minha vida. A gente tá atrás de 2 milhões de reais. Mas ele me chamou muito a atenção. Acredito que se ele chegou e a gente tá aqui até hoje, eu também chamei a dele. E ele não pareceu sentir falta da Duda, sabe? Mas, ô Maria, sendo muito sincero contigo, né? Sempre baseado no respeito, é claro. A cena da piscina é depressiva. Por que é depressiva? Me conta. Aquilo, Maria. Me conta. São 40 minutos de Realmente. vocês sem falar uma única palavra em Realmente. português, nem inglês, nenhuma Nem língua. aramaico. O amor é silencioso, Paula. Eu tava tímida, Numa eu tava depressão. tímida. Aquilo, eu juro, eu tava tava assistindo com a minha tímida. esposa, eu tive que tirar. Eu tava tímida, Paulo, vai que pega. Ô, Maria, Gente, eu tava tímida. o que o Paulo tá falando não é mentira. A impressão que passou é que vocês não tinham nenhum tipo de química, nenhum tipo de interesse, né? Um saber da vida do outro, e que estavam ali, da sua parte, ok, né? Por um interesse físico, Não, espiritual, eu tava, sei lá. eu tava E da com parte bastante dele, interesse. Uma pessoa ali sendo utilizada pra fazer ciúmes da Duda. É a impressão que passou nessa cena, Ah, principalmente. eu acho que não. Eu acho que a Duda foi muito bem posicionada, que ela não tava nem aí. O caso deles tinha acabado, de fato. E ele foi demonstrando interesse. Talvez a cena da piscina, eu também concordo que ele demorou um pouquinho, até que rolou ali? Até que ele disse Aliás, que o que fui que eu deixou, que beijei, né? Mas ele tava muito próximo aqui, eu falei, tá bom, vamos lá, né? Vamos fazer acontecer e ver o que dá. Mas eu acho que, cara, não pra fazer ciúme não, mas curtir o momento. Eu acho que a gente tava ali curtindo o momento, e se desse certo depois, deu. Acho que não foi uma coisa programada, tipo assim, vamos ter um relacionamento, vamos fazer alguma coisa. E é o que eu falei, naquele momento também tem um quê de carência. A gente tá num reality trancado, 2 meses, você quer beijar na boca. Eu queria passar a mão nos gominhos. Então, assim, eu olhei aquela cena ali, um chapéu, uma fivela, uma calça, uma coisa sem camisa, e eu fui viver, gente. Eu fui amiga. Já ela viver. assumiu que o Matheus pois é. foi meio lento. Eu fui Vamos lá, viver. Luigi. Eu falei pra ele que ele foi lento. Ô, Maria, eu queria perguntar pra você agora. Você sabendo como você tem esse jeito, mais recuada, mas vamos observar de longe, depois eu vou conhecendo o terreno. E eu acredito que você já tenha, até pelo convite que você recebeu, que você tenha assistido a Fazenda outras temporadas. Como que você imaginava conquistar o público tendo esse jeito, sabendo como o público da Fazenda gosta dos participantes? Porque sempre assim, sempre é uma pessoa articuladora, sempre é uma pessoa que vai pra final, é aquela que tá sempre causando, e esse não é o seu perfil. Então você queria só um tempo de visibilidade ou você queria mesmo o prêmio? Porque você não fez, mas basicamente o que o público tá acostumado a ver e colocar na final da Fazenda. Né? Olha, eu vou falar, eu já falei algumas vezes, eu não conhecia essa versão da Maria porque eu era bem mais esquentadinha, tá? Eu acho que se eu tivesse feito um pouquinho menos de terapia, eu tinha entregue mais. Porque no final já estava desterapeutizada, então a Maria foi voltando pro corpo. Você fez terapia antes de entrar? Não, eu faço terapia, você faz né? normal. É, normal, na vida. E eu acho que, olha, uns 3 anos atrás a Maria teria entregue melhor. Eu era um pouquinho mais nervosinha, mais esquentada. E realmente eu tava mais calma. Não era muita coisa que tava me abalando, de fato. Só que eu acho que eu precisava de um pouquinho mais de tempo. Porque, gente, tem gente mais planta que eu ali, vai. Vamos concordar aqui. Não tem. Então Perder é isso. pra Kate é duro, É Maria. duro, E é você também. difícil, Na é mesma muito força também. complicado. Fabiano. Então, É duro. sinceramente, eu nem acho assim que foi tanto, como a Maria vai conquistar o público. Eu acho que se eu tivesse ficado um pouquinho mais, eu teria Você conquistado. teve alguma vez que você sentiu que você poderia
ir pro embate, mas você não tendo a visão daqui de fora, você recuou, você falou assim, não, vou deixar passar, vou relevar, mas se fosse a Maria de 3 anos, você rebateria? Olha, deixa eu pensar em algum embate específico, mas talvez se eu quisesse mesmo carregar um embate longo, eu acho que no comecinho ali que eu briguei com a Saori, quando ela ainda achava um absurdo ser chamada de cobra, né? Ela achava um absurdo. Eu acho que se eu tivesse levado mais pra frente esse embate, já que é o que o público da Fazenda gosta, ficaria mais interessante. Mas eu achei que, não, vou acabar aqui esse embate, eu também não queria mais conversar com ela. Então eu realmente vivi a situação. Pra mim tá resolvido, não quero mais falar sobre isso, não tenho um pingo de paciência pra continuar isso aqui e bora, vamos viver. Foi isso, Maria, mas se carregasse eu acho que teria dado bom. voltando só um pouquinho ao que os meninos aqui estavam falando sobre o seu relacionamento com o Matheus, eu achei um pouco contraditório da tua parte no seguinte quesito. Você me parece hoje aqui do lado de fora uma mulher muito segura e estar muito coerente de que, não, ele também foi muito feliz no meu colo e tal, mas em uma certa parte do jogo, a gente vê na festa você chamando ele de canto e confrontando a atitude dele, que ele tava ali, não tava se entregando tanto, sendo feliz na festa, era a festa que você queria curtir. Sim. Então, ali naquele momento, mostrava um pouco de insatisfação da sua parte com ele. Então, não soa um pouco contraditório você ter tanta segurança assim em relação à relação de vocês hoje? Eu acho que foi um momento ali que eu não aguentava mais a novelinha Duda, Matheus e Saori, porque eu acho que nem era sobre o relacionamento, eu acho que foi sobre um negócio que ele ficou no Resta 1, e era o principal embate dele, e eu falava, Matheus, assim, para de responder às provocações. Eu realmente demonstrei esse incômodo, conversei com ele na baia, na festa eu fiquei muito decepcionada com ele, até chamei ele de egoísta. Então eu acho que eu não deixei de me posicionar. Só que ao longo das conversas que a gente teve, tanto na baia quanto depois, eu vi o arrependimento dele. Ele falou assim, não, realmente eu não quero mais continuar esse embate. E se eu falar que eu não vou mais continuar? Então eu falei assim, eu não quero atrapalhar o seu jogo. Porque se o jogo dele era continuar com aquele embate, como eu falei, talvez se eu tivesse continuado o embate, seria mais interessante. Ele demonstrou, tanto no olhar, quanto nas palavras, e quanto em atitudes, que ele realmente, olha, se for pra parar o embate pra ficar com você, tá tudo certo. Então, ele me convenceu que eu poderia ficar com ele, que eu poderia estar segura com ele. Não foi, não, eu vou insistir nisso aqui, mesmo sabendo que esse boy tá meio pra lá, pra cá, comigo. Então, assim, não foi isso que ele me passou, de fato. Ô Maria, vamos falar de amor verdadeiro. Vamos. Saori e Dudu. Como é que você vê isso? Uma incógnita, né? Uma Você vê verdadeira verdade incógnita. ali? Eu acho uma incógnita. No começo eu peguei e falei assim, cara, pra mim eles combinaram. Porque assim, o que eu sei e que eu percebi, a Saori, ela praticamente quis ficar com quase todos da casa. É o que eu falei, tinha um rodízio de boys Você na acha que o cama. Dudu foi o que sobrou? Eu não acho que foi o que sobrou, eu acho que é o que mais é conveniente pra ela no jogo. Eu acho que a Saori, ela joga um jogo de conveniências, entende? Então, pode ser que dê certo, pode ser que eu esteja falando uma super besteira. Até no final eu achei que rolou um beijão na festa. Falei, cara, acho que talvez eu esteja enganada. Mas até entender, ver aqui fora, fica incógnita, Mas não dá pra esse saber. beijão foi aquele que a gente tava repercutindo naquele dia? Porque aquele beijo ali é tão sem vontade quanto... Não, eu não vi, eu só... O da linguada não, foi um por esse beijo foi que um eu de tô na esquina, cabeça. foi um de maldoso, esquina ali então. da festa, não foi? Beijo da Sem linguada, vontade beijo da que eu já vi linguada, em né, toda a Paulo minha Matias? vida. É o beijo picolé de chuchu, né? Não tem Nossa graça Senhora. nenhuma. Aliás, Paulinho, deixa eu até fazer uma observação pra Maria, já que a gente tá falando de relacionamento. Muita gente, inclusive a Tamires lá dentro, chamou de escorada de macho. Tá? Alguns falam que você e Matheus se uniram, o Matheus para fazer filmes na Duda ou para continuar na mídia. Aí a Sara fez uma observação aqui no nosso chat, um beijo, Sara Aline. Maria, você já viu o vídeo do dia que o Matheus chegou em você na festa? Ele só foi atrás de você quando viu o Mesquita e a Duda indo pro cercado. Você aceita bem esse papel de step? Disse Sara Aline. É o que eu acho, gente. Eu acho que eu não fui um step. E assim, eu acho que as mulheres, acho que todo mundo que viu em geral essa situação, precisa entender que eu tive a minha vontade também. Então, assim, se eu quisesse fazer o Matheus de step também só pra suprir uma carência, eu teria feito como uma ficada normal, como uma coisa aqui fora que a gente tem os peguetes. E assim, gente, pra mim, eu não tava me importando muito, não. Eu não tava com um super sentimento de tipo assim, nossa, estou com ciúmes da Duda. Não. Naquele momento eu queria ver o que ia dar, eu queria beijar, eu queria curtir.
pensar em ciúme depois. Ô Maria, agora entrando na sua relação com o Fernando Sampaio. Foi um cara que você se deu bem no começo, Sim. né? Mas à medida que o jogo foi avançando, você diz, até numa conversa com a Michelle, que ele despertava gatilhos em você. Não sei se você viveu um relacionamento abusivo no Sim. passado e tal, mas teve um momento nessa conversa com a Michelle que me chamou a atenção. Você dá a entender, você não usa essa expressão que eu vou colocar aqui agora, mas é praticamente a mesma Tá. coisa. Você tinha medo de apanhar do Fernando Sampaio? Ele te Não. passava essa impressão? Não, apanhar não, porque a gente estava numa casa completamente segura, com câmeras, mas assim, o Fernando era o tom, eram os xingamentos, e não só comigo. Eu via toda a situação, sim, já passei por um relacionamento abusivo. Eu acho até muito complicado uma mulher falar que nunca presenciou um homem agressivo na vida. E ele realmente me dava muitos gatilhos. Ele xingou a não sei quem de puta, aí depois falou que era uma expressão. Santa puta. Santa puta, enfim, é o que eu falei. Tudo de bom pra ele aqui fora, mas lá dentro ele me causava muitos gatilhos. Até no nosso embate, ele falava assim, eu vou te perseguir. O olhar dele era uma coisa assim muito desnecessária. Eu vou ficar te olhando até você se irritar. O grito dele, como ele batia nos móveis. Eu acho que ter embates é normal, né? O homem com a mulher, a gente estava num jogo, mas ter embates da forma que ele tinha, principalmente com as mulheres, beira sim a agressividade, né? Então, por que com os homens ele não peitava daquela maneira? Ele falou muito de longe comigo, com as mãos para trás, até os gestos dele eram muito incoerentes, né? Teve um Era apontamento... diferente, Maria, com as mulheres do que com os homens, o comportamento do Fernando? Eu achava que ele... Eu até cheguei a falar, por que você não fala assim com o Will? Por que você não fala assim com as outras pessoas? E com as mulheres você tem... Ele se encorajava mais de falar com as mulheres gritando, xingando. E assim... Pela sua experiência no passado, nesse relacionamento abusivo e até outras experiências com amigas mulheres, com certeza, você vê perfil de um cara agressor de mulheres no Fernando Sampaio? Eu não acho que ele seja um agressor de mulheres, eu não o conheço aqui fora, não tenho nada pra falar dele aqui fora, mas lá dentro eu acho que ele levou o embate de uma forma agressiva. Muito bem. E o Dudu, o que você tá achando do jogo dele? Dudu é um cabeça, né? A gente já via lá dentro, é um jogo inteligente... É um jogo, é uma pessoa que entende que só uma pessoa ganha. Quando a gente fala que Você tinha noção lá dentro da força dele aqui fora ou não? Não essa que a gente sabe quando a gente sai, né? Mas assim, eu via muita gente com medo de pôr ele na roça, tinha vontade, mas não ia, não encarava muito. Eu acho que até no sentido quando a gente fala de planta, eu lembro que eu queimei o chapéu do Dudu. Eu encarei bastante o Dudu no começo, né? Ele foi um embatezinho meu ali, porque eu não entendia quem era o Dudu. Dudu era um personagem, Dudu era uma pessoa. E a gente tinha algumas brincadeiras. Eu falava assim, Eduardo, Dudu, um menino bom. Olhava pra ele e tentava entender essa incógnita. Brigava com ele, dava risada logo depois, porque eu acho que ele não levava o embate também tão longo. Então eu acho que ele é bem inteligente, né? Eu acho que ele entendeu que só ganha um e usa tudo a favor dele. Sim. E pra mim era nítido dentro Aliás, da o casa. Dudu disse, né? A gente não pode mais falar palavrão aqui por determinação da chefia, mas o Dudu disse que você ia fazer o trato das partes íntimas, né? O trato da RO. Você chegou a ver essa cena? Não. Não? Então, depois eu te mostro. Eu também não Não viu? Não vi, não. Mas ele gostava de Ele falar fala de que ela vai fazer olhar. o trato da rola. Teve uma polêmica em relação a isso. E, aliás, Bruno, até aproveitar o gancho para saber de você o seguinte. Eu fiquei muito curioso, porque a gente fez a live das plaquinhas agora há pouco, e eu e o Luiz perguntamos, né, gravando um vídeo, para quem que você estava torcendo. Sim. Você não quis falar que tá torcendo pra Rayane. Você até chegou a dizer alguma coisa como... Tem que ver os vídeos aqui fora, como é que tá as coisas. Deixa eu entender. E deu a entender que o Dudu vai ganhar o programa. Você recalculou rota, tá? Porque você parecia gostar muito da Rayane. Eu acho que você gosta da Rayane. Gosto muito Mas dela. você não disse que tá torcendo por ela. Eu quero saber, aqui na Fogueira da Fazenda, se você recalculou rota por achar que o Dudu é forte ou por estar chateada com a Rayane em alguma coisa que aconteceu lá dentro. Ou por querer ir no show do Belo. Às vezes uma Olha, pergunta gente, ajuda, né? eu acho assim, já tem um churrasco na casa do Belo marcado. Se tiver tudo certo, a gente vai lá. Show, a gente não tá precisando de ingresso. Só o Will que não Ah, pode, já tem o churrasco Ai, marcado? aí eu não entro nessa história porque eu não sei, eu Mas não vi, marcaram não acompanhei churrasco? essa tour de Will. Marcado? Já, a gente Já te marcou. mesmo? Tá? Já, a Na gente casa marcou um A Rayane churrasquinho falava lá dentro. Interessante. na casa do Belo. Só Mas o você Will não que tá- pode você entrar, não Paulo tá Matias. apresentando- Então, olha, eu do vou Link ser super podem? sincera. Eu vi aqui uma força Depende. muito grande do Dudu. Acho ele um bom jogador.
Eu acho que agora no final a Rai, ela tava se entregando um pouquinho às provocações, então eu até falei pra ela, amiga, força, né, reage, vai pra cima, porque assim, no jogo, independente da relação que foi mostrada aqui, toda vez que um amigo, um aliado, uma pessoa que você almoça junto, que você troca ideia, sai, dá uma enfraquecida, é um dia ruim, mas eu acho que, pelo que eu estou vendo aqui fora, eu não sei se a Rai leva esse jogo. Então, até pra ser super sincera, eu acho que o Dudu faz um jogo inteligente, eu gosto muito da Rai, mas eu não consigo ver ela campeã. Torcida aí depende de movimentação. Você ainda torce pela Rai ou continua chateada com ela? Ou tá chateada com ela? Não tô chateada com ela. Eu acho que a gente pode conversar sobre isso aqui fora. Inclusive, eu nem sabia que tinha repercutido tanto assim a cena. Ela foi grosseira com você, né? A gente sente. Eu senti bastante. Eu me afastei no sentido de, às vezes eu tava no quarto, eu não tava ali conversando. Eu busquei conversar com outras pessoas ali nos meus últimos momentos da casa. Fui até na academia com a Duda, com a Mesquita. Conversar exatamente sobre essa relação que ela teve com o Matheus, que ela começou a conversar, falar do negócio de usou ou não ela, enfim. Então eu tentei me distanciar um pouco dela e do Valério nos últimos tempos ali, para poder viver novos ares, para poder ir passando aquela coisa de tipo assim, eu falo assim, eu escolho as minhas batalhas. Eu não ia brigar com a Rai sobre isso. Ou seja, não tá torcendo pra Rayane. Não é questão de torcida, gente. Eu perguntei Não é questão... está ou não torcendo? Maria enceradeira. Eu não vou sabonetar, eu vou ser super sincera. Tá. Hoje eu sou fica Rai, completamente. Mas olhando aqui de fora, olhando lá de dentro, eu poderia confirmar que eu torceria pela Rai. Mas o jogo mais inteligente agora tá sendo do Dudu. Então, falando de merecer, sim. Não tô nem falando de torcida. Eu acho que nesse momento tem aí o seu Fabiano. Eu já tenho uma DR, inclusive, com o Matheus sobre isso. Vocês estão menosprezando o Fabiano, eu acho. Então, de pouco em pouco. Eu não tenho como menosprezar o Fabiano, mas eu tenho direito de ter ranço por ter saído pra ele, né? Vocês vão ser vetada do churrasco do Belo. Acabou de dizer, não está torcendo pra Rai. O convite Fabiano tá sendo não, mas ela falou mais brincadeira, merecimento. Eu acho que agora é uma meritocracia, assim. Olhando aqui de fora, a gente tem que ser sincera em quem tá merecendo, movimentando. Acho que a Rai teve muitos embates, ela é bem forte lá. Eu pontuei várias vezes, assim, que eu não aguentaria metade do que a Rai aguenta naquela casa. Eu acho que tem uma coisa muito pontual com ela e de coisas aqui de fora. O que eu acho bem chato no jogo, quando é levado coisas aqui de fora lá pra dentro. E com ela é o tempo todo coisas aqui de fora lá dentro e muito pesado. Então eu acho que ela é muito forte. Mas eu tô falando assim, eu acho que ela não leva pelas torcidas que eu estou vendo aqui fora, entendeu? Sim. Tá gente, bem? olha só, a gente vai chegar já a 5 mil pessoas nos acompanhando na quinta-feira. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Nossa meta de 5 mil likes aqui na nossa transmissão continua firme e forte. Se você puder, você que está nos assistindo, se inscreve no canal e também já deixa o seu like, porque faz toda a diferença. Vou pedir para o Leque colocar as primeiras mensagens que chegaram aí dos superchats. Tem várias mensagens, a gente vai ler todas aqui para vocês. E eu começo pela da Luana. A Luana diz o seguinte: Maria, como você se sente em estar com um cara que assumiu que usou uma mulher? Não acha ele sem caráter? A opinião da Luana. Você quer respondê-la? Olha, eu acho que o que ele me falou e eu vi a cena, eu já falei que a cena eu podia ter dormido sem assistir, né? Enfim. Vergonha alheia, Maria? Eu podia ter dormido sem assistir. Foi chato, não foi legal. Mas quando ele me contou, e pelas atitudes que eu via da Duda, a Duda menosprezava muito o Matheus também. Ela falava assim, eu nunca foi meu tipo, nem sei porque eu fiquei com ele, gosto dos crias. Então assim, gente, pra mim, tava uma ligando, assim, 0 pra ele e ele menos ainda. E ele me falou, olha, eu acho que ela queria saber meu voto. Então quando eu escutei essa história e quando eu vi tudo isso, parecia mais uma coisinha de casal que não tava nem aí, que era só um lancinho. Então, o negócio de usar a cena foi chata, não concordo. Falei pra ele, acho, né? Poderia ter dormido sem essa. Mas eu não acho. Eu acho que era um lancinho ali que um tava usando o outro e ninguém queria nada sério. O Fernando, eu gosto muito dessas análises que a galera faz, porque eu fico me perguntando, né? Pela pergunta do Fernando. Então, praticamente, o Fernando gostaria que a Maria, ela assumisse que o Dudu vai ganhar e fizesse de tudo pro Dudu ganhar. Pelo que eu entendi. Porque ele diz o seguinte, ó.
Maria, eu tava gostando de você no jogo, tava adorando. Mas aí você foi mexer com o nosso pitico. Pra que você foi mexer? Sucesso pra você aqui fora. Segunda Rai vai estar aí com vocês. Abraço. Eu não fazia ideia Aí que eu tava vou vendo. perguntar pro Fernando. Você queria que a Maria fizesse o quê? Bola de Me cristal. fala. Bola de cristal. Bola de cristal. Não. Dudu, gente. você vai ganhar, Dudu. Gente, mas vamos Gente, lá. se tirem. Mas vamos lá, como que ela chama? Mas Eu o vou ler aqui Fernando tem agora. razão, tá? O O Fernando. fato de você ter brigado com o Dudu, Ajudou, Dudu ter pedido ajudou. fora a É. Maria, foi Mas fundamental vamos essa lá. Fazer o volta, quê, né? ô Carol? Vamos ser sinceros. Todo mundo que tá dentro da casa precisa da resposta que é a roça. O Dudu nunca tinha ido pra roça, o Dudu nunca tinha sentado no banquinho e não pego o chapéu. Gente, a gente precisava entender Sim. quem era o Dudu. Então, quando eu chamo ele pra sentar no banquinho, e ele até fala, você me colocou no banquinho, a gente conversou há tantas horas atrás, mas eu fiz a proposta pra ele. Eu falei, Dudu, e se a gente combinar o voto aqui e eu não te puxo da baia? E ele, com muita segurança, falou, olha, se eu fosse você, eu puxava a Kate, eu sou bom de prova. Só que ainda assim, eu falei, pô, ele não tá preocupado se eu vou puxar ele. Realmente, ele levou a bola na prova. Mas eu queria a resposta e a casa inteira precisava da resposta. Se ele voltasse da roça, se ele de fato fosse vetado e voltasse da roça, eu acho que todo mundo ia fazer assim, opa... Não teve a Peraí. resposta Sim. dele, mas teve a Peraí. resposta do ao redor, né? Exato. Todo mundo do outro lado sai, do lado dele. Sim. Não, Não ao sai. redor sim, mas assim, as pessoas que estão na casa não entendem se é o Dudu, não entendem se é a Carol que fica o dia inteiro gritando. Não dá pra entender. Falam muito da Carol ser Falam favorita, muito né? da Carol ser favorita lá dentro, porque o protagonismo dela é gigante, ela acorda gritando e dorme gritando. Já voltou de várias vezes. Já voltou várias vezes, então assim, Apareceu, né? rola um medo da galera, Faz entendeu? questão de jogar isso na cara. E o Dudu era uma incógnita, porque ele nunca foi pra uma roça e voltou. Então é a única resposta que a gente tem. Agora, eu queria mandar um forte abraço a todo mundo do Vale do Paraíba que nos Aê, assiste. Taubaté, Taubaté. A grávida de Taubaté não faz jus a essa cidade maravilhosa de Monteiro Lobato, de tantas outras iguarias que só existe no nosso queridíssimo Vale do Paraíba. Um abraço a todos aí dessa região do estado de São Paulo. A Paola diz o seguinte, a diferença da Maria para Saori é que uma só levantou a pauta de feminista e tá sentada aí. Aí ela chama a Maria de feminista de Taubaté. Essa é uma expressão nova mesmo. Eu tô me acostumando um pouco com ela. Eu acho Conheço que ela o feminismo, deveria mas o ir de pra Taubaté, casa. não. Eu acho que assim, as pessoas estão me chamando de feminista de Taubaté, deveria passar um dia na fazenda e escutar o que todas as mulheres falam ali o tempo todo e perceber que o que eu falei fica muito pequeno, não retirando a importância, porque um erro não justifica os outros, mas é o dia inteiro mulher xingando mulher e eu não tava fazendo parte disso. A Livian diz a mais pick me girl da casa. O que é pick me girl? Pick me girl. Ai, pick me girl é tipo... que é pick me girl? É tipo Uma assim... pegadora. What? Aqui tá querendo pegar alguém. Não, pick me girl é tipo assim, você quer ser escolhida por um homem. Eu acho que assim, é as aquela- mulheres precisam... Gente, essa é, é nova tipo, pra mim, pick me pick me girl, girl. eu Eu tô preciso... ficando velho mesmo. Cara, é legal a expressão. Eu pick me preciso girl. agradar, eu preciso girl. ser escolhida por um homem. Mas assim, gente, por que que... eu vou trazer aqui Não, eu já- uma coisa da casa. Por que ninguém fala Entendi. isso do Matheus que ficou com a Duda e ficou comigo? E fala de mim porque eu fiquei com o Matheus? Tem O que eu direito. entendi de Tá pick ouvindo, me né, girl, Matheus? a diretora me explicou. Ah, não é isso, ouvindo, pick me né, girl? Matheus? Pick me girl é tipo aquela moça que chega no entardecer e aí a pessoa Abala as do lado, estruturas ela de uma fala, festa. ai, eu tô com muito frio, será que tem um cobertor? Entendi. Aí ele vai lá e dá um cobertor, aquela Essa coisa. fragilidade eu acho que foi uma Sei lá. coisa... Mas agradeço, Sim. Livian. O Paulo Matias fala a explicação, ela sei lá. Ele explicou, ele explicou, confundiu mais ainda. Quando explicou, ela falou, sei lá. Sim, eu acho que essa fragilidade foi mais criada. Colou dois, sei lá. Essa fragilidade de Pick Me Girl foi mais Vamos criada lá. pelo pessoal da casa. Porque A Yara Maria diz o seguinte, você Maria, achou que era outra coisa, né? não deixe te resumir a homem. Esse momento da live deveria ser seu, pra quem enfiar Matheus. Se ele usou as entrevistas dele pra falar de mulher, principalmente da Duda, o problema é dele. Te amo. Calma, Yara. Obrigada pelo carinho. Ó, já jogou um Yara. veneninho aí na Tentando relação, fazer viu, ele né? do bloco, Yara. Calma, Fica Yara. tranquila. Calma aí. Gente, é que assim, eu realmente tô... Desculpa a expressão, eu tô cagando se ele falou da Duda ou não. Vocês estão me perguntando, eu tô Agora só um momento,
comentário. tenho. A gente criticou aqui a Maria por ser tapa-buraco do Matheus, pelo menos na nossa Uhum. percepção. Só que aqui fora o jogo inverteu, Carol. Matheus, quando sentou aqui, não, a Maria é a mulher da minha vida. Foi, não, ele te Deus no elogiou céu, bastante. Maria na Foi terra. mesmo. É E verdade, você meio Maria. que tá, né, tanto fez Não. como tanto faz. A Yara Mas, tá botando uma sementinha do mal Os ali. papéis se inverteram? O Matheus, pra você aqui, é só um peguete ou é o amor da vida, como ele disse aqui pra gente? Gente, a gente tá juntos ele desde a hora que eu saí da casa. Você a saiu o quê? gente... Terça? Terça, Eu né? saí terça, A gente tá juntinho desde terça, a gente tá se dando a oportunidade de se conhecer. É. Eu gosto O povo muito. ansioso, Status. Maria. Eu gosto. Status. Eu gosto. Desanimada. Você tem uma característica. Gente, eu tô, Gente, eu na, quero verdade, saber. na verdade, eu tô bem ansiosa, né? Pra gente ter um date, porque ainda não deu tempo, aquela Você coisa. tá Tá achando que o Bruno quer acabar com o seu invejoso. relacionamento? Que ele já te não, chamou de Bruno. tapa-buraco. Não. Percepção do público. Percepção do público. Ai, mas é que assim, se eu não me sinto assim, de Tá verdade, tudo não, certo. não me afeta porque eu não me sinto assim. O povo eu é acho ansioso que... demais, invejoso. Calma. Não dá atenção pra esse tipo acho de que gente. não é. Mariteus não é- vive. Mariteus vive. Não, e aqui Mariteus fora ele disse, né? vive. Não, ele- Mas eu acho ele engraçado. super elogiou você. Não, eu gostei da Matheus Maria. vive. Aqui Mas, ô fora ele Bruno, essa tua Gente. pergunta é a típica pergunta que não serve pra nada. Por quê? Porque é o seguinte, como é que alguém vai falar sobre um relacionamento que começou na terça? Não, assim, não começou na terça, começou na casa. também, né? Não, eu digo do Mas entusiasmo, assim, Paulinho. é um pouco contraditório, porque se eu não estivesse dando a devida importância, eu acho que assim que eu sair da casa, eu teria mais coisa pra fazer. Se eu tô com o Matheus desde a hora que eu saí da casa, é porque realmente interessado. eu tô Não, os dois estão bonitinhos bem juntos, interessada. Eu gosto Maria. bastante Tá dele. respondendo. Coisa de sucesso, né, Gabi? Ainda O que que é? ainda fazendo uma analogia ao superchat que passou ali, já que o pessoal tá falando, não deixem de resumir e tal, eu queria já pegar um embatezinho seu, só Vamos pra lá. gente dar uma distanciada Claro. desse assunto de Matheus. Você não acha que te faltou coragem e não oportunidade? Por que eu digo isso? Você teve a oportunidade de aproveitar ali o seu embate com a Tamires e levar isso mais à frente. Ela cuspiu em você, ela te reduziu, me desculpa o termo, a meia bosta, e você ali sempre tentando apaziguar a situação. Então, será que não foi falta de coragem e não oportunidade? Não, eu acho que eu revi meus erros mesmo. Eu acho que eu zoei a Tamires ali na casinha da árvore. Eu acho que ela chegou às 5h30 da manhã numa briga que não era verdade. Ela falou que eu tava zoando ela quando eu uso a expressão de gay. Na verdade, essa expressão eu linko ao Nizam e não ao ex dela aqui fora. Na verdade, eu não fiquei mexendo com o lá fora de ninguém. Eu só achei injusto. Eu não ia aproveitar uma oportunidade pra ser mais uma mulher humilhando outra mulher, porque eu já tinha feito isso. Então, eu realmente não estava afim de entrar nessa onda da Tamires. A briga dela é muito agressiva. E assim, eu via ela se transformando só no momento da briga, entendeu? Tanto é que eu falo várias vezes, poxa, eu só ouço a voz da Tamires quando ela tem embate. Concordo E com assim, você. eu não... Simplesmente não queria ser mais um embate dela, virar xingamento, ter uma troca de xingamento. Tanto é que eu me acerto com a Tamires, né? Eu falo, Tamires, cara, eu não tenho nada contra você, eu não tenho embate com você. Então, assim, escolher as batalhas também é muito disso. Eu não quero uma pessoa 5h30 da manhã aqui na minha cara. Num lugar que eu já tava tendo embate. Eu tava há 1 mês e meio tendo um embate ali com a Carol, tendo algumas consequências por andar com a Rai, porque o embate dela nem comigo era. Então, assim... Mas não existia uma outra forma de Eu não confrontar acho- a Tamires com tanto repertório que tu tem, que tu parece ser uma mulher muito inteligente mesmo, em que tu diminuísse ela a meia bosta também, mas sem ir pra essa agressividade toda? Cara, eu acho que não, porque com a Tamires não tem meio termo. A gente não tem como brigar com a Tamires usando essa inteligência pra rebater ela. Ou você grita mais alto que ela, que é quase impossível, né? É impossível você engolir uma pessoa que tá te engolindo fisicamente, ou você apazigua a situação. Eu acho que, assim, eu zero queria uma briga com a Tamires. Ô, Luigi, você pediu a palavra? Pedi, eu queria fazer uma pergunta pra Maria. Maria é toda inteligente, é racional, né? Eu queria saber, um dos piores sentimentos na Fazenda é ser o primeiro eliminado. Você não foi. Mas você foi, pra mim, a segundo pior sentimento, que é ser eliminada, no caso, numa roça só com plantas. E isso eu sei que te incomoda muito. Eu queria saber, comparando, colocando numa balança, e você vai ter consciência de fazer isso porque você é Claro. inteligente. Você também participou de um outro reality, foi o Casamento às Cegas. Que seu casamento, infelizmente, também não deu certo. Qual o pior sentimento pra você? Você tá comparando o casamento às cegas com Fazenda? Não, entendi. porque, tipo, não deu certo, né? As duas coisas, né, não deram certo. Eu não me sinto fracassada em nenhuma delas. Sinceramente, eu acho que pra roça do Fabiano é impossível ir contra uma torcida
que tem uma VTube atrás, ela tem um número muito alto e, obviamente, ela tá torcendo pelo pai dela, tirando toda coisa de jogo agora, a gente precisa trabalhar com fatos, né? Ela tá fazendo pouquíssimo pelo pai. Então, mas assim, o pouquíssimo que ela faz já é muito. Ela tem muitos números e ela tem muitos fãs, com certeza. É triste ser considerado planta, pra mim, tanto faz, porque Tanto no faz. final eu sei que eu não fui planta, eu sei que eu já tava num patamar do jogo que eu poderia ter brilhado mais. Brilhei tarde demais, assumo isso. Mas assim, lá dentro a gente não tem noção e eu não acho que o outro reality também não deu certo, porque assim, um relacionamento que dura 2 anos e meio, que a gente é madrasta, que é uma função que pouquíssimas mulheres conseguem fazer com a maestria que eu fiz, eu sou muito orgulhosa disso. Eu acho que eu fui uma mulher muito grande, porque ter um relacionamento exposto, você casar onde todo mundo acha que o seu casamento é de mentira, que você não sente amor, que você só tá fazendo isso por mídia, também tem que ter muita coragem. Eu acho até mais louco uma pessoa que se casa num reality do que uma pessoa que vai atrás de 2 milhões num reality. Então eu acho que não só tive sucesso, como tive sucesso agora também, porque estar na Fazenda, por mérito próprio, eu não era casada, eu não fui escorada em homem nenhum, trabalho, tenho minha vida. Cara, você ser convidada para um projeto desse, só pela sua história, só pelo seu trabalho, é gigantesco. Então, Foi bem, né, Maria? independente de qualquer Querendo coisa, ou eu não, me orgulho chegou. muito da minha história. Ô, Cairão, deixa eu só ler alguns superchats aqui, eu já passo a bola para você. A Iana Alves diz, nós, Mariteus, te amamos, estamos aqui por vocês. Um beijo. Um beijo, Eu Iana. só fico Obrigada na pelo dúvida, carinho. quando o casal se separa, o que acontece? O chip continua. O chip fandom continua. continua. É mesmo? É eterno. Até Eu hoje tenho tem chip curiosidade acreditando mesmo. em cara de sapato e Amanda no BBB, os Doc Shoes. É mesmo? Maria vai ter pra que conviver frente. com os Madus Mariteus o tempo a vida inteiro. inteira. Mariteus Muito e bem. Madus também. Agradeceu, Sem Lídia. problemas, A gente sem não problemas. Nós não vamos ficar lendo xingamentos aqui, é mais perguntas mesmo. Ó, Maria, o seu administrador tá bloqueando todos os seus solos para que você não veja as verdades que falamos do Matheus. Nós estamos com você desde o início e somos nós que ficaremos quando a Fazenda acabar, disse a Yara Maria. A dona Nena Silva, um abraço, dona Nena. Matheus só tá com a Maria para não sumir tão rápido da mídia, a opinião dela. Ela também segue dizendo que o cabelo dela tem mais química. Gente, é que assim, né? a química a gente não vai disso, ficar mostrando pra vocês nos stories ou na Fazenda não, viu, gente? A Tem química é uma coisa inveja off. também, né? A Sara Aline. Essa eu fiz, Sara. A Essa- Sara essa diz, foi você tudo. já viu o vídeo do dia que o Matheus chegou em você na festa? Ele só foi atrás de você quando viu o Mesquita e a Duda indo para o cercado. Você aceita bem esse papel? Acho que você já Foi comentou aquela- isso. Essa foi a pergunta que o A Caio fez. Jéssica segue, Maria, te mostraram um vídeo da Casa da Árvore bem cortado. No vídeo inteiro ele se declara para Duda e insiste muito que ela responda, fica nítido que ele tá super apaixonado por ela. O assunto dele era só isso, acorda a mulher, a Jéssica dando a opinião dela. Obrigado pela participação Eu de gosto todos. bastante do comentário da Laís, por exemplo, né? Maria, você foi maravilhosa. Devia ser proibido da gente ler tanto elogio quanto xingamento, porque os dois são chatos. Você concorda? O elogio é mais chato ainda. O Não elogio é, é mais deve ser um chato. saco pra O vocês o xingamento elogio, ainda dá pra né? gente, né? Vou ler comentar. aqui, vou ler Ser aqui. sincero aqui. Olha só, o Solvi, a Letícia também falou, né? É uma crítica, a gente já leu sobre feminista de Taubaté, também não vou ficar lendo a mesma coisa. Ó, a Solvi diz, Maria, quando o assunto é Matheus e Duda, qual é o nível de ciúme? É leve, moderado ou não quero nem ouvir cantar Morena? Olha, você é criativo. Olha, gente, eu vou falar que eu fiquei com muita raiva na festa quando tocou a música, porque eu já tava bem nervosa. Mas eu não tenho ciúme da Duda, não. Inclusive, a gente não tem essa rivalidade, a gente conversa super. Não... Gente, aí eu acho que é superado pra ela e pra mim nunca foi um problema, não. A Um Camilinha, 2x2 aqui fora, ó, a né? Camilinha diz o seguinte, Madu foi muito superior, o melhor casal da F17 tinha química. Agora a Maria com o Matheus não tem química. Até meu Beijo pai, pros já Madus falou. também, Mesma pra todo coisa também. mundo. A Milena diz, Maria, você ficou surpresa em saber que o Dudu é favorito aqui fora? Não, Caso eu não sim, fiquei por quê? surpresa, não. Te deseja muito sucesso a Milena também. O Oliveira diz, de verdade,
Tá, já falou. Quem mais? A Nena diz, Matheus só tá usando a Maria. Gente, vamos mudar o disco aí. Renata Soares O diz... pessoal quer o Matheus solteiro. Maria, seu ex-marido se pronunciou. O que você briga. achou? Você falou sobre isso, né? Que você nem viu, né? Eu acho que eu nem vi e a gente já tinha uma coisa muito estabelecida. Ele é solteiro, eu sou solteira, tá tudo certo. Acho que ele é Tem a midiático. guerra, né? A gente tá lendo esse superchat, Exato. Paulinho, porque tem uma guerra eu dos percebi, fandoms. eu A percebi, guerra do né? Madu, que é quem shippa ela com o Matheus com a Duda, Mariteus e os mas é solos. normal. Então eles ficam brigando pra ver com quem fica. Não, e É só uma normal, o observação importante é o sem jogar carinho. nenhum veneno, é fato, é Aham. informação. Madu é o maior fã, né? O fandom é mesmo. maior do que o Até pessoal agora, Eles tiveram, chama mais, você eles com o tiveram mais Matheus. tempo também juntos. Eu acho que eles tiveram uma história dentro da Fazenda maior. A gente ficou 3 semanas na Fazenda. E é o que eu falei. Semana na Baia, gente, a gente nem junto dorme. Então, assim, é óbvio que Madu pode ser maior. Não tem Ó, a problema. Jéssica acha que você falou do corpo das pessoas, das mulheres, sim. Você que começou na avaliação dela, ela traz o dia do júri, você falou um monte da aparência da Do Tamires. júri, eu falei da... É o que a Jéssica diz. A Sara lembro. diz que você verbalizou na casa que o público gosta de casal de chip. É isso, Cairão? Isso, Chip. isso. Sim, mas gosta mesmo. Você começou jurando amor ao Mena, um dia depois você já estava com uma outra pessoa, né? Gente, eu me divorciei esse ano. Eu já tava divorciada há algum tempo. E a gente já tinha uma conversa de, tipo assim, ó, você é solteira, eu sou solteira, mas vamos ter uma conversa depois. Eu tentei muito voltar pro meu relacionamento, não deu certo. E eu não podia ir pra Fazenda vivendo um relacionamento que em 6 meses depois da dissolução, não é nem um divórcio, é uma união estável, não tinha como eu não viver o meu momento, eu mereço ser feliz. Realmente entrei, olha, vou ter essa conversa lá fora, mas aconteceu no percurso Matheus e eu deixei acontecer. E realmente deixei no ser chat feliz. tá uma disputa. Tá, Tem é gente disputa defendendo demais. Mena, defendendo Eu me Matheus. permiti ser Matheus. feliz, eu acho que todo mundo tem que se permitir. Vamos pra... Renata Soares diz, Maria, você se arrependeu de ter traído a Renata? Traí a Renata, né, gente? Eu acho que o Shaya tinha me salvo no primeiro Resta 1, eu tive que retribuir, o jogo é esse. E quem tinha que ter salvo ela era o Alas ali na Nossa, eu nem situação. lembro Ele era da muito Renata. mais amigo A dela. Nath diz o seguinte, Maria, não dê ouvidos a esse povo recalcado, tudo invejoso, acredite no seu coração, tem muita gente te defendendo também, aí tem gente te criticando, dizendo que você teve falas machistas sobre a Saori. Você se arrepende dessas falas Eu já ou não? falei que eu me arrependo, Sim. acho que não é legal, mas também tem que ver as falas dela, né, gente? Não só a minha. Antes planta do que cancelada, né, Eu Maria? concordo, Ó, eu concordo. É uma estratégia, não deixa Eu de ser. O concordo. que você quer falar, Bruno? Não, eu ia falar o seguinte, né? A Maria é nítido, com 2, 3 palavras trocadas aqui, a gente vê que você é uma pessoa muito educada, você tem um português, né, muito correto. Obrigada. Eu acredito, você é uma mulher delicada, né? Eu acredito que pra você deva ser muito difícil estar numa casa com pessoas que topam tudo e vão pro nível lá embaixo, como Carol Lecker, Tamires, É o que eu falei, a tem que própria ter a Saori, coragem na hora de Chamaram até sair. de cadela, né? Você tem que latir ali num determinado momento. E aí eu Ainda te bem que eu não pergunto, mordi, né? Que aí é agressão, eu seria expulsa. não, mas é isso que eu ia entrar nesse ponto. Né? Você, com todo esse seu requinte, com toda a sua finesse, tá numa casa, né, com pessoas dispostas a absolutamente tudo, cuspida, panelada na cara. Deve ser muito complicado você lidar com o contraditório nessa proporção, ainda mais em rede nacional. É complicado, mas eu lidei. Eu acho assim, eu fiquei bastante na casa, eu pude aproveitar. Com um mês eu falei assim, uma hora eu vou enlouquecer e latir. E eu nem tinha sido chamada de cachorra, tá? Eu falei assim, eu vou latir no ao vivo. A Adri vai perguntar alguma coisa. Eu já vou. Eu ia ao vivo, hein? Aliás, gente, me passou pela cabeça. Eu acho que vocês teriam gostado. O quê? Eu ia de caramela. Se você tivesse na latido, roça. eu ia até amar. Eu ia fazer Maria, duas, por mas que eu você ia de fez caramela. isso? Eu ia Essa de que caramela. faltou, Maria. Eu ia de caramela na Faltava roça. um pouquinho mais isso, esse tempero. Eu ia de Faltou caramela, caramelo. na roça. Mas aí eu lembrei, minha cachorra é tão educada, gente. Ela jamais teria latido pra Carol Lecker. Mas só pra entender, você ia latir ao vivo pra... Não, em um mês eu falei assim, eu vou surtar num nível que na hora... Não, e eu não tinha sido chamada de cachorra. Eu falei, eu vou surtar num nível que a Adri vai perguntar assim, justifique seu voto. Eu vou fazer... E aí, um mês depois, eu fui chamada de cadela. Eu falei, não. Agora Chegou eu o vou latir. momento, agora eu vou latir. entendi. Aliás, teve uma briga engraçada, até engraçada, porque a Carol é debochada. Eu tive que rosnar pra ela. Também, mas teve um momento que eu gosto muito, porque você pegou muita pilha com a Carol imitando Cebolinha. A Carol E aí, Peguei. Rayane, vai fazer o trato? Peguei. E a Maria Peguei. encarou que aquilo Pilha era do caramba. totalmente pra Encarei, ela. encarei e Eu tive tenho apoio. língua presa.
Maria, eu também tenho língua presa, eu não tô conseguindo ver a sua língua presa, de verdade. Você se expressa muito bem. Mas lá é assim, Só o pessoal pegou. Só que assim. você pegou aquilo pra você. Peguei. E a Carol jura de pé junto que não era uma indireta pra você, que elas estavam imitando o Cebolinha pra tirar Pior que eu onda acredito, com a porque Rayane. elas falaram com tanta veemência, depois eu vou aqui fora, eu nem procurei ver isso ainda. Mas ela falou assim, a gente jura que não é. Mas eu via na indignação que era um negócio com a Rai mesmo, e não era comigo. Eu até falei, bom, se não é comigo, eu me retiro na minha insignificância. Então. Mas você era Ai, boa que pra bom. fazer o trato? Gente, eu era desajeitada, eu amo os bichinhos, mas eu caí no lago. A bezerra me derrubou. Não serve pra isso. Não serve. Assim, eu tinha muito carinho, eu fazia completo, eu nunca fui chamada atenção. Eles foram bem tratados, mas eu sou desajeitada. Você que tava lá, isso é importante, até para as torcidas fanáticas terem agora uma visão correta da situação, Tá. sem puxar partido pra uma ou pra outra, Tá bom. falando a verdade. Tá aqui. bom. Imagina que tem o... Né, como é que chama a máquina que mente? Máquina da verdade. Máquina da verdade. Vamos lá. Não, mas tem um outro nome, tem um outro Vou nome. colocar aqui, Tem outro nome? Tem outro nome mesmo, Daqui que a pouco eu coloca no lembro. corpo. Daqui Então a vamos pouco eu lá, lembro. máquina da verdade. A Rai, ela é acusada de fazer o trato, né, de qualquer jeito. Ou Principalmente nas coxas, principalmente por Saori e Carol Lecker. Tá. Realmente ela faz o trato nas coxas ou estão perseguindo a menina? Não, eu acho que a Carol também não faz o trato bem. Eu vi ela gritando várias vezes. Gente, o porco, vou falar pra vocês, é o mais fácil que tem. O escândalo que eu vi a Carol fazendo no trato do porco, gente, dura 15 minutos o trato do porco. Você limpa o cocô, você dá a comida pro porquinho e acabou. A Rai, que é muito boa de prova, e assim, cuidar do búfalo e da vaca, exige que você acorde 5 horas da manhã, e os sacos de cocô realmente são pesados, e ela falou, não vou fazer o trato porque é a minha estratégia de jogo. Eu cheguei a falar pra ela, vamos por mim, pelo menos, porque ela, amiga, é minha estratégia de jogo, eu não vou fazer. Eu acho que as duas fazem os tratos na coxa, só que assim, lá tem uma coisa. Se você não faz o trato direito, você é chamado a atenção. Nada ali passa batido. Eles conseguem ver um xixi no meio do feno se você não tira. Se ninguém foi chamado a atenção por causa do trato mal feito, o trato foi concluído. Então, assim, era mais um corpo mole, era mais um embate de ambas as partes do que o trato bem feito ou mal feito. Ô Maria, e me conta uma coisa, o que você pensa de futuro, hein? Você pensa em ser apresentadora? Você acha que eu levo jeito? Eu acho que você é carismática. Eu É gosto verdade. muito de comunicação. Desde pequena eu falava que eu queria ser mulher do tempo, eu falava isso. Eu gosto muito de entretenimento. Mas você tem vontade. Tenho vontade, sim. Teus projetos miram isso. Isso, eu acho que se a vida puder me levar para os meus sonhos, eu vou ficar muito feliz. Mas eu sempre aceitando minha realidade, eu amo o meu trabalho como influenciadora, porque não deixa de ser uma comunicação em todo tempo. Inclusive, hoje eu fiz o meu primeiro stories, eu falei, como faz stories mesmo? Como que mexe nisso mesmo? Mas eu adoro me comunicar, então, sim, com certeza. Legal. Gabi, tinha pedido? Tinha. Por favor. Eu queria, já que a gente estava falando Passamos do das trato... 5.000 pessoas Boa, agora. Aê! Muito bom. Já que a gente estava falando do trato e tal, muito se repercutiu aqui fora também, acho que você não deve ter visto ainda, mas tem memes da Rai enfaixada da cabeça aos pés para não ir fazer o trato. Então, assim, ela ficava falando, ai, meu braço estava machucado, mas na festa ela descia até o chão para fazer a prova do lampião e tal. Você, como amiga dela ali, que estava o tempo todo do lado, tava ou não tava machucado esse braço ou era corpo mole? Gente, vou falar A a real, verdade, é. tá? O trato é pesado, dependendo do bicho. Não, o braço. Não. O braço dela aqui. Não, ela o braço tava- dela tava todo roxo. Tava roxo, tava inchado. Eu acho que sim, teve dor. E assim, atrapalha muito você ter um braço machucado numa prova. E ela, o forte dela é prova. Você acha que ela tentou cavar a expulsão da Carol na coisa do edredom e da Saori na do regador? Olha, se ela tentou cavar ou não, eu mesma dei a dica tanto pra ela quanto pra Martina. Eu falei assim, parem de bater e comecem a apanhar. Gente, é muito óbvio. É muito óbvio. Eu acho que se ela tava ali colocando... Primeiro é um cansaço, né? Porque é bateção de panela, é bateção de regador. Uai, é melhor que machuque e que vai expulsa mesmo. Porque você já tá ali na intenção de aloprar. Se acontecer, pra jogador é melhor ainda. Então foi uma dica que você deu, ó, já que estão me provocando, eu vou tentar Não, cavar porque a eu expulsão. via, na verdade, quando aconteceu com a Martina, eu tava ali defendendo, eu tava ali puxando. Gente, apanha, não bate. É muito simples, é muito óbvio. Se eu fosse entrar em qualquer embate, primeiro que não é, obviamente, né, do meu... Vocês já perceberam, eu nunca entraria numa agressão física. Mas assim, se você tem a índole de, eu vou agredir fisicamente alguém, e essa outra pessoa também tem,
se segura, põe a mão pra trás e apanha. Você tá no jogo, deixa a outra ser expulsa. Então, Você eu acha acho que foi isso que aconteceu com a Tamires no começo do jogo? Porque a Tamires era uma, muita gente fala, inclusive a Gabi Spani, quando é expulsa, fala, Tamires, reaja. A Tamires reagiu Tamires nunca deixou e de tá reagir, reagindo gente. agora bastante, chegou a cuspir na sua cara. E aí eu quero saber, você vê a Tamires como vítima ou tem alguém ali dentro na Fazenda que pra você é mais vítima do que ela? Gente, a Tamires nunca foi vítima, pra mim sempre foi muito claro, ela sempre foi pra cima nos embates dela, é o que eu falei, eu não queria ser engolida por ela porque eu sabia que, gente, não tem como ela ser vítima. Ela chega aqui nas pessoas sem motivo às vezes, ela escuta uma coisa, aí ela pega, e é isso que eu acho muito feio, você querer um embate a todo custo, não gosto, não é do meu perfil e eu nunca faria isso. Então assim, ela via que ela tava sem embate, ela ia pra cima de qualquer coisinha, pra poder ter o tempo ali de tela, ter o VT, então eu acho que ela é zero vítima, eu acho que ela não foi vítima em momento algum. Teve sim um exagero, que eu mesma falei pra Martina, de tipo assim, olha, eu entendo o embate de vocês, mas eu acho assim, ai, pisou no meu dedinho, você pisou no meu dedinho. Gente, chega, não dá. Teve uma hora que realmente estava mais incisivo pra cima dela, sem motivo algum, e eu mesma falei, gente, recua, porque... Sim. Tá demais, entendeu? Dá um tempo de embate com ela e parte pra outra. Ô Maria, Mas ela uma não é vítima, não. curiosidade, saindo um pouquinho desse assunto, numa luta entre o Matheus e o Mesquita, você acredita mesmo no Matheus? Eu acredito, ele é Mesmo? forte, Você treina, acha? e eu tenho que acreditar, né? Porque o Mesquitinha, ele andou dando umas decepcionadas aí, eu tô querendo que ele leve um pau também, viu? Mas sei você que tem gente chipando vocês dois, Ah, hein? misericórdia, gente. Tem, não, tem mas superchat não. nosso aqui, galera, chipando É os mesmo? dois. Então vamos para os Não. superchats, meu Ela querido tá bem Alequinho. decepcionada com o Mesquita. Não. Ela tá bem decepcionada com o O Mesquita. Mesquita é o pitico pra valer, né? No fundo, Ele é um pitico verdadeiro, né? Olha só, a Letícia disse o seguinte, Maria falava tanto da Duda ser uma menina imatura, mas a novinha é mais madura do que ela, aquela coisa. A Caprichete, é isso? Caprichete. Caprichetes Essa aí é Unidas. vingativa, hein? Maria, nós te acompanhamos. Essa é o vingativa. CAC, estamos frustradas Essa- com as suas atitudes. Ah, que É o pena, casamento às gente. cegas. Mulher divorciada, mulher separada, vai ficar A com outra pessoa Mônica um diz, dia. engraçado que desde o início a Rai foi pedante, puxou brigas, implicou, e a Maria passa ela como coitada, atacada pelos outros, hipócrita. A Renata Soares diz, Maria, você se expressa muito bem, mas abriu a boca tarde. Só não gostei da sua inveja da rainha do deboche. Ai, gente, a Supera última coisa que eu teria porque da essa Saori é olha é inveja, protagonista. achar ela uma menina, assim, uma mulher muito bonita. Mas assim, eu acho a alma dela péssima. Então, a última A coisa que eu teria Carminha inveja. diz, Maria é linda e uma boa pessoa, pena que ficou no grupo errado do campeão, dando a acontece, opinião gente. dela. A Ana Paula diz, boa tarde a todos, alguém conta pra Maria que a primeira a trazer coisas de fora foi a Rai, falando do ex da Saori, agora aguente, pra quem tem a ficha suja deveria ter medido as palavras. A Anne diz, Maria, além de linda, você é uma mulher admirável, buscou ver o melhor nas pessoas, mesmo sendo difícil ali dentro. Amei acompanhar você e o Matheus e torço muito por vocês aqui fora do Team Maritheus. A Marina diz, Maria, chipei você e o Mesquita, vocês combinam muito, principalmente na aparência e na idade. Maria Olha só tá que felizona coisa. aqui. Não, quem tá felizão é o Matheus, no programa agora. Né? A Silvia diz, Maria é chata, tá, já deu opinião. A Michele diz, Matheus assumiu sim que estava apaixonado pela Duda, fez todo aquele teatro, aquela coisa toda, falando do Mena. A Letícia diz, Maria, a Duda é tão planta que plantou um triplex na mente do Matheus e até hoje ele não superou as... Que é isso, gente? Desculpa. Deus, hein? Essa é Madu Raiz. Epa! Olha aí, ó. O TTN Fernandes de sério, Matheus a usou para não ficar por baixo diante da Duda e aqui reforçou, pois viu que fez papel de trouxa, tá o Carlos Eduardo. A Débora Palma diz, galera, o nome da máquina, na verdade, é Polígono. Aí vamos acabar de ler. Maria saiu no seu melhor momento, gente. Ai, Vamos olha, acabar de Maria. ler, que esse valia a Olha, pena. é verdade, ó. Poxa vida, é verdade. Aí não tem graça verdade. nenhuma. Olha lá, Isso é então verdade. sabotamos. A Maria Freitas diz, oi amor, aqui é a Maria do Into the Fire. Te Ai, amo. um beijo. Precisamos muito conversar, hahaha, saudades. Um Você beijo. Tá achando que isso aqui é o WhatsApp? A Marina gente, é Feitosa diz o seguinte... Muito Vocês superchat perdem pra Maria. completamente a Virou noção, grupo de né? WhatsApp aqui, Paulo Manda Matias. mensagem pra Nossa, ela. vai
Maria tá usando o Matheus também, ela não gosta de trabalhar. Gente, eu tenho uma loja lá, vai lá no Bolsa da Maria e tem alguns contratos que eu tenho Virou merchan anuais. agora. Eu sou embaixadora de uma marca maravilhosa. Já manda lá pra casa, Maria, vamos fazer a publi. Inclusive, gente, sempre me sustentei, nunca precisei de R$1 de homem algum, Não, tá? mas deixa Então, eu falar, um já grande que você beijo. abriu a era dos merchans aqui, Bruno tá lá. Vambora, meu. Isso aqui o Matheus vai precisar, hein? Não, é importante, né? Não porque tá em falta, é porque pra dar aquela revigorada. Entendi. Vamos falar dele, né, meu querido Caio Jardim? T-Power. T-Power é a solução para os seus problemas, principalmente para homens que estão sofrendo aí de disfunção erétil ou ejaculação precoce, que é um problema, assim, muito comum em homens acima dos 40 anos de idade. E você também que tá, né, naquele momento não tão, assim, confiante, você vai tomar o seu T-Power e vai ver o seu relacionamento dar aquela, né, reanimada. Para isso eu vou chamar meu amigo GG da Joy e ele vai explicar tudo do T-Power agora para vocês. Vai lá. Fala, Bruno Tadálamo! Não, é tálamo. Ah, é tálamo? É. Ah, tá. É que me fez lembrar de um negócio que faz muito mal, inclusive. Tem vários efeitos colaterais, é o rosto pegando fogo, uma sensação de queimação nas orelhas. É, meu amigo, se você já passou por isso, eu vou falar de um produto agora. Que você vai voltar a ter aquela confiança, aquela pegada. Você aí, ó, que tá assim, 2 sanfonadas, acabou o forró. Tá estourando champanhe antes dos fogos? Calma! Tem solução que é com T-Power. A solução natural que você precisa para ter mais potência. Perdeu a libido? Chega uma certa idade que o homem nem comparece mais. O negócio virou amizade, né? O namoro virou amizade, não tem mais aquela pegada de antes. Então, com o T-Power, você vai se sentir de novo lá na época que você tinha 20, 25 anos, na época do início do relacionamento. Esse produto aqui é diferente porque é natural, aqui tem saponinas, princípios ativos do fenogrego que vão agir no seu organismo, aumentando a testosterona, o vigor, a energia. E ó, não é só na cama não, é em todas as áreas da sua vida. O homem pode usar, a mulher deve usar. Você vai ligar agora nesse número que aparece aqui, o 0800 591 4564, 0800 591 4564. Não paga ligação, tá? Não paga ligação. Frete grátis para qualquer lugar do Brasil. E aí é o seguinte, tem esse rádio de presente, ó. Esse rádio aqui, ó, você vai ganhar se você ligar agora. Tem o nosso seca-barriga e 70% de desconto. Então é só você ligar, 0800 591 4564. É mais potência, é mais confiança, é você feliz no seu dia a dia com T-Power. É isso aí, GG, central de relacionamento lá da Joy, aberta, esperando a sua ligação através do 0800 591 4564. É mais confiança, readquira, né, aquele entusiasmo no seu relacionamento. Quer voltar a ter aquela potência? Quer ter aquele power? T-Power, Paulo Matias! Já conhecia a Maria o T-Power? Primeira Conhecia vez, da, né? não, da Aliás, plaquinha. tanta gente Eu lá não nunca. conhece Já ainda leva o hoje, T-Power. Maria. A mulher também pode tomar junto com o homem. Ai, gente, mas ó, eu tenho um fogo aqui assim. Não, mas É os natural. dois Não, Os dois chegaram cansados aqui não, hoje. não, Eu pra não, pensar. não. Olha, o Verdade. JH Tóquio de Saori tinha ciúmes do Dudu perto de você. Você Não, acha gente, isso? o Dudu é atacante. Eu não acho, não. Nunca reparei. Mas ele é atacante. Paulo Matias não sabe disso. É verdade. Durante a live das plaquinhas, Maria confessou que o Dudu deu em cima dela dentro Não, da não deu em fazenda. cima. Ele é atacante. Ele é artilheiro. atacante. Mas com que tipo Como de que ficada? foi? Não, Conta ele aqui falou, de quem novo. sabe lá fora. Eu falei, é Eduardo, é Dudu. Ele, quem sabe lá fora a gente não se conheça melhor. Cantinato. Isso é bom só explicar no começo da fazenda, É, bem né? no comecinho. E assim, Senão essa luz Não, Mas ele não, falou não, foi como bem se no fosse o Silvio comecinho. Santos, assim, Foi, antigo, é gente, isso? foi. Quem sabe a gente Quem sabe se a gente não conheça se lá conhece fora, lá mas oi. fora. Mas você Foi- nunca pensou em foi jogar com o brincando. Dudu? Ah, lá dentro eu não conseguia ter essa percepção, não. Não? Não. E você... Vai lá, Não, eu ia falar agora, ia só complementar, tipo, você via a Rai por conta de volta de roça, por conta de ter essa coisa de ser atacada muitas vezes por outras mulheres, você via ela como uma pessoa forte no jogo? Não, eu vejo ela como uma pessoa forte no jogo até hoje, independente disso, porque é o que eu falei, eu não aguentaria metade do que ela aguenta ali. Mas assim, os meus votos, se vocês forem ver roças e tudo, apesar do posicionamento, o que vocês gostaram de assistir ter vindo um pouquinho mais tarde,
Gente, muitas vezes eu não votei em bando, eu votei em quem eu queria, eu me posicionei exatamente com quem eu não gostava. Então, assim, eu nunca fui muito na opinião da Rai, não. Era mais a coisa de ficar junto. Ô Maria, teve, né, você disse aqui na entrevista que tava carente também, tava sentindo saudades de um gominho e tal, e aí por isso que você ficou com o Matheus. Mas o Matheus não era o único da casa que tinha esse perfil padrão, bonitão, tinha o Nizam, tinha o Will. Antes do Matheus, você chegou a se interessar por alguém? Não, Matheus Não. foi o que eu mais me interessei mesmo. É? Então tá bom. É um gominho, né? Gominho, bonito. Começou casal bonito, com o né? gominho, mas também vale ressaltar, e eu deixei tudo isso muito claro, ele vetou o Fernando, eu achei uma baita atitude, ele jogou com a coerência não só do game, ele jogou com a coerência que tinha que ter na hora. E foram atitudes que eu fui admirando. Eu vi que ele colocava um pouco o coração no jogo dele, várias coisas foram me agraciando, porque assim, gente, eu não fico com ninguém só por aparência, não, viu? A admiração pelo Matheus veio após a solteirice ou ainda durante a Duda você já viu ele como um cara que... Não, eu não olho pra homem que tá comprometido. Pra mim, inclusive, tem uma pepeca. Eu não me apeteço, assim. Eu não corro esse risco, não gosto desse perfil. Então, eu zero talaricaria a Duda se ela gostasse do Matheus. Já até falei isso. O Mesquita, falou o que Mesquita não tentou ficar com a Maria, bom que se diga, né? O Mesquita verdade. teve um momento que ele meio que deu uma apaixonadinha por você, te deu um buquê de flores, mas você se decepcionou com o Mesquita. O que o Mesquita fez lá, depois que você saiu, que você viu, que você se decepcionou tanto com ele? Eu acho assim, ele falou que ele usou numa votação como você fica com um homem que usou uma mulher, mas tem vídeo dele falando que eu estava gemendo na piscina, sendo que eu estava dando um beijo, né? E até vocês pontuaram aqui que foi tudo muito lento, Não que foi teve tudo muito... gemido nenhum. Que não teve nada. Não teve Exatamente. Eu garanto. Foi um amor silencioso. Então, Não, assim, não como elas falam, ele tentou lacrar um feminismo de Não Taubaté teve. ali que não colou. Então, Abraço pra Michele, abraço pra Camilinha de novo, que mandaram as suas mensagens, nosso JH Toco e tantos outros aí. Obrigado por todos que participaram. Gabizinha, eu queria te pedir ajuda. O que fazemos com 50 mil reais para reformar nossa casa, minha amiga? Maria, com 50 mil reais a gente consegue fazer tanta coisa. E aqui no Link Podcast é o melhor local, sabe por quê? Porque até o dia 16 de dezembro você pode se inscrever nessa promoção maravilhosa. Big Prêmios Casa Nova. 50 mil reais para você mobiliar toda a sua casa até o dia 16 de dezembro para você se inscrever. E no dia 22 de dezembro você ganha esse prêmio, sabe da mão de quem? Do campeão da Fazenda 17. olha só. Então é dupla sorte. 50 mil para virar o ano mobiliando sua casa da maneira que você merece, mas tem que fazer tudo certinho. Se cadastrar, ó, esse QR Code, peraí. Tá aí do teu lado, ó. Esse QR Code aqui, ó, já se cadastra aqui certinho, você tem até o dia 16 de dezembro. Ah, Gabi, mas eu não sei como faz. Pede uma ajudinha, é super fácil, é só realmente apontar a câmera aqui pro QR Code que você já vai estar concorrendo, tá bom? É isso aí, meus amigos. bigpremioscasanova.com é bem fácil de acessar. Vai lá, faz o cadastro e ainda consegue participar do nosso sorteio no final de dezembro a 50 mil reais em prêmios para reformar aquele cômodo da casa, não é, Bruno? Tá, Você tá importante, né? Já dá Paulo? pra comprar aquela televisão de plasma, pra ver o Mengão ganhar do Ela Palmeiras. tá Aí já não sei, tricolor. ainda vai pra ver a partida Tá quebrada. domingo. A cozinha também dá aquela mobiliada legal. A cozinha acho que é o mais caro que tem pra fazer, Ô legal. Maria, você sabe que às vezes tem gente que sai daqui achando que a gente é meio carrasco. Ela não achou, eu Você acho. tá achando o quê? eu acho que vocês têm um posicionamento, precisam tirar a dúvida do público. Alfinetam bastante, mas faz parte, né, gente? Eu vim da Fazenda, eu queria o quê aqui Mas com foi uma vocês? jornada justa, vai. Aí, ó, faz parte, ela sabe que Eu faz vim da Fazenda, eu queria o quê? Obrigado, Maria. Percebe Maria. claramente. Obrigada, Só os gente. fortes Essa sobrevivem. sabe do game. Não, pegar esse corte, né? Até pra mostrar pra outros Exatamente. convidados eliminados que ousarem falar que nós somos carrascos, aqui faz parte. cara. Respondeu Faz tudo e tá parte. Ela falou, sorrindo. faz parte. Mas você vem da Exato. Fazenda, você tem que aguentar o tranco, né, gente? Eu gostei do teu emocional. Às vezes o Gostei. emocional, né? A gente perde às vezes um pouco o emocional, mas a Maria é muito centrada. É. Tem hora que Maria- nada mais abala a gente. Depois que você late por uma Carol Lecker, nada mais te abala. Você já perdeu o seu mental há muito tempo. Você já foi longe demais. Não, você já
perder o seu mental um tempo. Um mês então, com Carol assim, é treinamento do BOP. Mas isso, queríamos gente. te agradecer Eu pela que tua agradeço simpatia, vocês. tua disponibilidade Obrigada. aí, desejar todo Imagina. sucesso do mundo a você, Pra que vocês você consiga também. realizar seus sonhos e conte com a gente aqui, pra Obrigada. gente poder ajudar. Obrigada, E Power gente. Couple com o Matheus ano que vem. verdade. Ia ser Ô, Bruno, interessante. deixa eu só falar um negócio. Eu vou repetir Que pra foi, Carol? você, Bruno. Carol, tem um Não, segredo Bruno, aqui, eu vou repetir pra Não você vai o que ter, eu já Caio, falei. vai? Ela tá há 2 dias com ele. Você gente, já tá vamos. querendo projetar o Power Couple. A Na gente semana conta que pra vem, ela dá um vocês. pé na bunda dele, você vai fazer o quê? Nada, vai ele pro Power Couple. Vou fazer nada. Vai ele pro Deixa Power eles Couple, viverem Paulo um Matias. Vai ele. relacionamento, Paulo Matias. É porque assim, né? Eu gosto de histórias de amor, Paulo Matias. Eu também. gosto. Então, mas tá São desde... romântico inverter. Em quê? Romântico inverter. Invertebrado? Não sei. Ó, mas eu vou falar, eu vou levar. Inverter o quê? Ô, Bruno, Eu vou falar pra vocês. O Matheus só leva um pé na bunda o dia que eu senti que ele não tá feliz no colo da loira. Aí ele leva o pé na bunda. Enquanto ele estiver feliz no colo da loira, Ele já te deu rosas? ele ainda não me deu, mas eu Fica dei a a dica. dica. Dei a dica. Que mesquita deu. Então, deu as rosas e me imitou gemendo, que eu nem posso falar? gemi. ele não te deu rosas nenhuma. Porque as tá todo rosas. cenário, as gente. rosas Pelo do amor de hoje em Deus. dia, exatamente. Você viu aquele buquezão? Clássico ali, Você viu o buquezão esquece. que eu ganhei no Hoje em Dia? Sim. Ah, gente. Diferente. Aquilo ali foi da produção, né? É, eu acho que não, viu? minha mãe não contou acaba. que ele tava muito ansioso para as flores chegarem. Não foi da produção, gente. Paulo Matias, não acaba com o cenário. Meus amores, mais uma vez, uma delícia a nossa conversa, nosso papo de todos os dias aqui. E eu tenho uma notícia importante, hein? Olha, Hoje, às 4 horas da tarde, Bruno Tálamo está de volta. Às 6 horas da tarde, Cairo Jardim está lá representando Mônica Afonso. Quem vai estar com você hoje, Cairão? Por enquanto, vamos, Luiz. Luiz Vale Estou fechando o elenco, ainda não sabe. Gabizinha, tá que horas? Às 4 com Bruno e com Matt Bala. 4 horas e Luiz Vale volta amanhã. Ah, certo? não, eu volto no Link VIP às 4 horas com Às o 4 Mariteus. Olha só! Ele não sabe, mas volta às 18 mas também. só vai exibir às 8, E, não é? ah, é verdade, às 8 horas. Às exatamente. 8 horas da Eu nem noite, sabia. no Link VIP, o nosso canal Amigo e Irmão. Exatamente. Esse é amigo e irmão firme. Esse é. Olha, nós vamos ficando por aqui. Muitíssimo obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, porque ó, a gente vai bater 1 milhão, hein? Tchau. Disfunção erétil e falta de desejo sexual, isso está prejudicando o seu relacionamento, a sua conexão com a sua parceira? Eu quero falar para você do T-Power, que melhora a produção de testosterona e melhora a vasodilatação. Ligando agora, metade do preço e só começa a pagar daqui 45 dias no carnezinho e ainda ganha um relógio. Ligue 0800 591 4564.